irmãos. É com alegria que estamos no ar com mais um programa O Lenho Verde. O programa Lenho Verde é um espaço para o Espiritismo na televisão. É também uma homenagem a Jesus, o grande mestre, o divino mestre que veio à Terra nos ensinar o caminho do amor. Jesus, o divino amigo, trouxe o Evangelho, a boa nova, que era o seu Evangelho de amor, de fraternidade e de bondade. E o Espiritismo tem a função consoladora de reviver Jesus. E ao reviver Jesus, nós nos propomos neste programa a levar até você, aí na sua casa, um pouquinho sobre o Espiritismo, porque é uma doutrina linda e tem muito conhecimento. E quando nós vemos Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, Chico Xavier, José Medrado, grandes estudiosos da doutrina espírita, ainda estudando o Espiritismo, nós vemos o quão rico é a doutrina espírita. E nós aqui nos propomos a levar até você. Neste programa teremos muitos convidados estes que se dispuseram a vir estudar um tema e falar para você, para que nós todos pudéssemos levar de uma maneira simples, prática e objetiva e de várias maneiras diferentes, porque cada um de nós estuda de um jeito, pensa de um jeito e transmite de um jeito, respeitando a todo aquele que vem aqui e leva a boa palavra. Na semana passada, o nosso irmão Luiz Miller veio aqui operado, ele estava assim se recuperando de uma cirurgia e ele veio para falar do bom samaritano e foi muito bom ouvi-lo, até porque ele trouxe algumas expressões e uma visão um pouco diferenciada daquela que estamos acostumados. Hoje está aqui o nosso irmão Sidney. Tudo bom, Sidney? Tudo bem, olá a todos. Que bom que você veio, que aceitou o nosso convite novamente. O Sidney é um trabalhador da nossa casa, o Lar Espírita Maria de Nazaré. Ele trabalha com a palestra, dirige uma parte do departamento de artes, né, que é o coral e também o teatro, né? Tá, vai ter uma peça espírita, depois nós vamos anunciar aqui a estreia. Até você tem aí a estreia? Já temos, já a data definida. Ah, então, por favor. Já, nós vamos apresentar dia 23, 26 e 28 de julho na casa. Opa, então quem quiser ver a peça, como é o nome da peça? Reencontros. Opa, vamos ver o que esse reencontro nos oferece. Ela, se você me permite, Josi, ela é uma peça baseada nas obras de Chico Xavier, tá? São textos tirados das obras de Chico Xavier e é muito interessante, vocês vão gostar, tenham todos. Olha, a última que eu vi, eu me emocionei bastante, eu chorei muito, precisei do lencinho, fiquei com os olhinhos bem inchados da última vez. O Sidney já esteve aqui e hoje ele vai falar para nós do capítulo, é o penúltimo capítulo quando está acabando, né, o Evangelho, capítulo 27, Pedi e obtereis. Cid, o que esse capítulo traz para nós tão importante nos dias de hoje? Traz justamente aquilo que nós mais precisamos, que é a ligação com Deus, através da prece, da oração. Então nós podemos dizer assim, esse capítulo ele se divide em seis partes, ele é um pouco extenso. Então nós temos assim, a primeira parte são a condição da prece. O que realmente a prece quer nos trazer, quer nos dizer? Jesus vem e nos mostra e nos ensina como orar, né? A gente ainda tem as grandes dificuldades por várias situações que a gente passa pela vida, então muitas pessoas, muitos de nós não sabemos orar. Então Jesus vem, através desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, que pediu e tereis, a nos ensinar a orar. Então ele fala
que uma das maneiras que nós devemos fazer essa oração é nos recolher. Então ele diz assim, através da oração do Pai Nosso, ele diz que nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta, apagar a luz e conversar com o Pai em segredo, porque Deus sabe, através dos nossos pensamentos, o que nós queremos. Então essa é a primeira parte. Então, sempre nós temos que fazer essa oração em segredo. E ele fala nesse capítulo também sobre aquilo que faziam os hipócritas, que Jesus se referia, os hipócritas, que iam nas sinagogas e ficavam em evidência, ficavam em pé para que os homens vissem que eles estivessem orando. Então Jesus, vendo essa situação, ele disse, não é assim, vamos ensinar. Então ele faz essa parte, né? Ensina-nos a orar. Então orar, e ensina também que através da oração nós temos que ter uma condição para orar, que é o perdão das ofensas daqueles que nos ofenderam, tá? Então nós devemos, através do perdão, nos deixar o nosso coração puro, limpo, para poder assim fazer a nossa oração, sempre com humildade, com sinceridade, não fingir, né? Isso é importante. Então essa primeira parte das condições da prece, justamente é essa parte que ele vem nos ensinar. Dentro desse pedir e obtereis, as pessoas às vezes acham que são as coisas materiais. O que seria então? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu peço, faço uma oração, eu peço tanto uma casa, eu peço tanto um carro, eu peço tanto um emprego fantástico, porque às vezes as pessoas sonham alto, né? E esse sonho alto normalmente está relacionado com as coisas materiais. Seria esse o pedir e obtereis? Exatamente, não é através desta forma que a gente, por nós estarmos num plano de provas e expiações, ainda a matéria, para nós, ela é muito forte, nós não conseguimos nos livrar dela com facilidade. Então, tudo que a gente vai pedir em oração, normalmente a gente faz pedidos absurdos, que Deus ele é justo, ele nos dá aquilo que nós precisamos, a coisa necessária para nós, e não os pedidos supérfluos. Por exemplo, aquilo que já foi comentado, sobre a gente ganhar em loteria, ganhar dinheiro, e achando que o dinheiro vai facilitar. A gente facilita em primeiro plano, mas quantos que já obtiveram essa graça e hoje não tem mais nada, porque não souberam lidar com essa forma. Então Deus dá aquilo que nós precisamos e aquilo que nós merecemos, principalmente. Então, através da oração, a gente tem que pedir as coisas que realmente são necessárias. Ele vai conceder os meios para nós conseguirmos, porque a ação é nossa. Nós temos que fazer todo o processo. Muitas pessoas estão diante de altares, diante das formas que se oram em todas as religiões, vamos falar aqui como um todo, e se prostram lá pedindo coisas que Deus, logicamente, por ser justo, Ele não vai conceder, porque não está na concepção daquela criatura receber aquela ajuda daquela forma. Então Ele vai dar os meios para que nós conquistemos aquilo que precisamos, a necessidade. É interessante que você está falando isso, porque o próprio Jesus, quando fazia orações, ele se recolhia, e o que se fala das orações de Jesus é que ele pedia a Deus força. Veja que ele não pedia as coisas materiais, porque ele ainda dizia, o filho do homem não tem onde recostar a cabeça, né? Então ele pedia a força para superar os obstáculos que, né, viriam no seu caminho, né? E eu me lembro de uma passagem onde Pedro diz, mestre, nós temos que pagar um imposto. E Jesus diz, vai, pesca um peixe, dentro dele haverá uma dracma, vai e paga o imposto de todo mundo. Então veja que ele pedia o necessário, né? Ele pedia o necessário, eu preciso pagar o imposto, então como é que nós vamos entrar?
vai forçar, vai pular, vai dar um jeitinho? Não. Pede o necessário, que o necessário virá. Só que a gente acha que o necessário é o muito, né? É mais daquilo que nós temos. Né? É além, né? Então não é só um emprego, tem que ser a presidência. Não é só uma casa, tem que ser uma mansão. Não é só um carro, tem que ser um carrão. Porque nós meio que nos acostumamos com as questões da matéria, né? Exatamente, Josi. Então, assim, nós hoje, em função desse apego com a matéria, nós temos que... na verdade, esse capítulo é muito interessante porque ele também nos chama a atenção para nós sabermos o quanto nós temos a dar valor e agradecer, porque também uma forma de orar é de agradecer a Deus por aquilo que nós temos, aquilo que nós já conquistamos. Porque muitas das pessoas não nasceram com aquilo que têm. Conquistaram através da lei do trabalho, foram ao trabalho, conquistaram tudo isso através do trabalho. Então, agradecimento a Deus também, quando a gente ora também, é uma forma de nós nos aproximarmos. Por quê? Porque esse capítulo, em síntese, assim, eu estudando ele, vi assim que nós estamos, Jesus diz assim, aproximai-vos de Deus. Esta é a forma única para se aproximar a Deus, é orar. Mas aí é que há a confusão, quando a gente acha que se prostrando diante do altar, se ajoelhando, fazendo qualquer tipo de ação para orar, estamos ganhando tudo. E não é só isso, é muito além disso. Vai mais, né? É muito mais que isso. Então é uma forma de nós refletirmos e sabermos qual é o nosso papel neste plano, que nós estamos realmente no lugar certo para evoluir. E a gente vai pensando, talvez seja um resquício da antiguidade, onde os deuses forneciam coisas para as pessoas, né? Os deuses da antiguidade, né, antes da instituição do Deus único, eles eram louvados, mas para pedir as coisas, né? E também vinha a questão da oferenda. Então se ofertava alguma coisa a Deus para se ter um benefício, né, de algo material em troca. Então talvez seja daí esse resquício de nós queremos sempre nos dar bem. E como o Sidney falou, no livro dos Espíritos, né, eles nos falam as características da prece: pedir, louvar e agradecer. Pedir nós já sabemos, né? Mas quantos de nós estão louvando, né, e agradecendo? Não é à toa que hoje nós estamos com Jesus orando aqui neste quadro, porque quando nós nos recolhemos desse jeito, né, uma foto muito simbólica, né, uma pintura muito expressiva de alguém que está concentrado fazendo a sua ligação com Deus. Então nós temos que entender uma coisa muito importante, que a oração, ela é para as coisas espirituais e para superar as dificuldades que a matéria nos impõe. Às vezes a gente, as formas, as preces, né, que é um item também desse capítulo que diz as preces inteligíveis. Então, é entender o que nós estamos pedindo, porque muitos oram textos fantásticos, lindos, maravilhosos, mas não sabem o significado daquelas palavras. Então, o que a gente fala tem que dar uma ideia daquilo e nós entendermos o que nós estamos pedindo para Deus, o que nós estamos ofertando para Deus, o que nós estamos agradecendo. É saber o que significado que faz aquelas palavras, porque não é quantidade, que nós vamos orar, e sim a qualidade. Então, nós estamos convencionados por esse plano que nós vivemos, esse plano de provas e expiações, de que a quantidade ela é significativa. Porque quando nós falamos em pedir alguma coisa da matéria, nós queremos mais. Quando nós vamos orar, também nós estamos convencionados também a fazer orações jornais. E que não há necessidade. Por quê? Porque Deus já sabe, através dos nossos pensamentos, o que nós queremos. Existem muitas pessoas que contradizem isso.
Diz assim, olha, mas se Deus já sabe o que nós pensamos, então para que eu preciso orar? Não, o questionamento faz sentido. Faz sentido. Só que é o tipo assim, é o típico pensamento do egoísta. Se ele sabe o que eu preciso, por que eu tenho que pedir? Porque uma coisa que nós estamos esquecendo, Silvio, é a sintonia. Né? Quando uma pessoa ela faz uma oração, ela entra em sintonia. Né? E essa sintonia é quando você começa a perceber Deus na tua vida. É quando você começa a perceber o que está acontecendo na tua volta, que é a harmonia divina entrando em contato contigo. Então, quando você começa a perceber a ajuda que o céu está te enviando, você começa a notar, né, o quanto é importante uma oração simples, sincera e do coração. Quanto mais sintonizados com Deus, mais nós receberemos suas graças. Né? Mas vamos esquecer essas graças materiais. Elas virão certamente. Deus há de nos dar, por exemplo, um emprego para que sustentemos nossa família. E uma coisa que nós nos lembramos, Sidney, é que a riqueza, nós teremos uma palestra aqui só sobre isso, a riqueza é uma prova dificílima, porque ela nos torna materialistas demais. Então, passar pela prova da riqueza, às vezes nós pedimos isso, mas nós não sabemos o que estamos pedindo, porque é uma prova dura. Aí mostra também, Josi, em relação ao nosso grau de inferioridade, quando a gente fala assim riqueza. Muitos falam assim, se eu tivesse a quantidade de dinheiro que o fulano tem, eu seria diferente. Não é, porque tanto a riqueza como a pobreza são duas situações que exigem muito de nós. Exigem muito de nós. Para os bens materiais, a facilidade da riqueza mas e por outro lado, o lado espiritual. Que muito será receber vai ser cobrado. Então nós vamos ser cobrados por aquilo que nós recebemos de Deus. Deus é justo. Deus é justo. Quando se fala também de compreender o significado, nós estamos diante das situações que nos aparecem, as aflições principalmente, e nós pedimos, então vamos pedir. Mas, certa vez, a gente, em estudo, verificamos um mentor espiritual que falava que existia numa cidade onde ele residia vários departamentos. E cada departamento tinha lá a sua quantidade de sugestões que vinham do plano terreno. E chamou a atenção a ele que o departamento de pedidos era cheio, e os outros departamentos eram praticamente vazios. Então, por que a gente só sabe pedir? E a gente está em aflição, a gente pede. A gente tem um problema, a gente pede. A gente está querendo alguma coisa, vai lá e pedir. Mas e aquilo que nós conquistamos, nós agradecemos? Todo dia, aliás, no capítulo diz que nós devemos, que o mundo espiritual nos fala, que nós devemos, no início, quando reencarnamos, já iniciar um processo de agradecimento, de orar para Deus, para ter nos dado essa oportunidade de reencarnar, para poder se aperfeiçoar. Então começamos já quando reencarnamos a começar a orar para Deus. A reencarnação é uma dádiva, né? É uma dádiva. Então, a partir dali já o Espírito deve agradecer a Deus por essa oportunidade. É interessante que a gente está tentando traçar aqui, né, o que significa o pedir, Tereza. Veja que até agora nós conseguimos passar que primeiro Jesus pede o recolhimento, depois ele pede o perdão e em terceiro ele pede humildade. Nesses 3 primeiros itens do capítulo, ele não está falando que nós temos que fazer isso, aquilo e aquilo outro. Ele pede coisas simples, que é o que Deus quer de nós. Porque lá no anúncio do Messias, ele terá em minha boca as minhas palavras. Ele terá em sua boca as minhas palavras. Então o que Jesus está dizendo? As palavras de Deus. O que Deus quer.
Ele está dizendo o que Deus quer? Eu quero assim, eu quero primeiro recolhimento, depois eu quero perdão das ofensas. Mais ou menos assim, se alguém te deve, vai lá, perdoa aquela pessoa e depois vem fazer oração. Porque nós somos egoístas demais. Inclusive na oração, no capítulo que diz orar pelo que vos perseguem, a gente fala, orar por quem me persegue. Veja que ainda estamos muito longe de compreender a grandiosidade desse Mestre Jesus que veio na Terra. Eu li aqui, Sidney, um pedacinho, né, que diz assim, que que Deus sabe o que nós precisamos, né, mas Ele quer esse contato. O que seria esse contato? É só a oração? Não. Aí entra tudo aquilo que já falamos também, entra o nosso perdão para os nossos semelhantes, o nosso convívio nesse processo, nessa vida que nós estamos vivendo hoje, nesse plano terreno. Existe uma infinidade de situações, não somente aquilo que nós nos referimos, mas sim uma forma que nós devemos, o convívio entre as criaturas, e assim por diante. Temos muitas formas de mostrar de que forma que nós devemos efetivamente orar. Bom, já que o Sidney está aqui, né, eu pedi para ele preparar uma música para nós, para que nós consigamos sintonizar, né, sintonizar com Deus. Vamos ver o que ele preparou para nós hoje. A gente tem uma música chamada Ouço Deus, e é uma música do Roberto Ferreira, de São Paulo, palestrante e cantor, né? E então nós podemos cantar para nós fazermos a nossa oração através desta música, é muito interessante. Se você me permitir. Claro, vamos lá. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no forró de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Sinto Deus no suave perfume da flor. Sinto Deus no adeus, companheiros da dor. Sinto Deus na saudade que invoca lembrança. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na revolta do irmão a sorrir. Nossa, que lindo! É muito bonito, né? Ai, essa música é assim, muito, mas muito, vamos dizer assim, significativa para todo aquele que ainda está sem sentir Deus, né? Porque é interessante que a letra, ela tem vários pontinhos, né? Vejo Deus na saudade que evoca lembranças. Olha só. Na né? natureza, nos rios, né? Nos pássaros, olha. Na luz. Às vezes nos rodeia, né? E nós não notamos, gente, Deus está em tudo. Quando formos orar, vamos orar hoje, quando a gente for fazer o nosso recolhimento, quando a gente for dormir,
Vamos orar com sentimento, né? Com paz, com harmonia. Vamos orar pedindo sim o que a gente precisa, mas sem aquela revolta, sem aquela imposição, mas o que a gente precisa, né? Não é mais ou menos isso? Pedir o necessário, exatamente. E agradecer, principalmente agradecer, porque nós temos muito. Hoje ninguém está sem o abrigo de Deus. Todos nós temos aquilo que precisamos. Então, agradecer aquilo que nós temos, até aquelas coisas difíceis, que são as provas que muitas vezes nós temos que passar. Então, agradecer a Deus por aquilo que nós temos é muito importante. E aí nós temos a certeza de que Deus está ouvindo a nossa prece. E confiar. Confiar sempre em Deus. Me lembrei agora assim, de uma passagem muito bela de Bezerra de Menezes. Estava ele com um de seus filhos doente, um pequeno doente. E a febre alta e a criança tendo convulsões. E ele já tinha medicado a criança, estava ali cuidando dela. Quando bate a sua porta, uma mãe desesperada, muito pobre, muito simples. Diz: doutor Bezerra, meu filho está morrendo, me ajude. Ele ora a Deus, olha para sua esposa, olha para seu filho e diz, com os olhos em lágrimas, diz a mulher dele: eu vou e Jesus cuidará do nosso filho. E quando ele volta, já tarde da noite, seu filho está deitado, dormindo plenamente nos braços da mãe, sem febre, sem nada. Confiança, gente. Cid, que bom que você veio. Eu que agradeço, Josi, por falar aqui coisas do Evangelho de Jesus. É muito bom, é muito bom. Gente, fiquemos com a paz de Jesus. Que assim seja. Que assim seja.